Ocupação de Berlim. Para alguns historiadores, a ocupação e destruição de Berlim foi, de certa forma, uma espécie de acerto de contas da Rússia com o Ocidente. Porque 130 anos antes, foi Moscou que foi atacada por uma potência ocidental, no caso, não, o Império do Napoleão Bonaparte, e Moscou pagou um preço elevado, não, pela presença do Napoleão, porque Moscou foi completamente incendiada em 1812. Foi uma das grandes tragédias, né, da história europeia, o incêndio e a destruição de Moscou. Então, o incêndio e a destruição de Berlim, o incêndio em grande parte foi provocado pelos bombardeios aéreos, né, com as bombas de fósforo, as chamadas bombas incendiárias. E a destruição foi pela potência da artilharia soviética, né, o bombardeio e a artilharia da União Soviética, que destruiu mais ou menos 250 mil casas e prédios, né? Quase que toda a cidade foi, de alguma forma, devastada, né? Pouquíssima coisa restou em pé. Bom, a ocupação de Berlim, ela resultou, naturalmente, né, da grande contraofensiva soviética, que começa em 1943, quando os soviéticos vencem a Batalha de Stalingrado. Stalingrado era uma cidade à beira do rio Volga, e os alemães não conseguiram ocupar a cidade. Não só não conseguiram, como terminaram cercados. E essa batalha é tida como uma batalha decisiva do início da derrocata da Alemanha. A partir dessa batalha, os alemães se renderam em fevereiro de 43. A partir dessa batalha, o exército alemão começa a sua lenta retirada, o refluxo, né, em direção às fronteiras da Alemanha. Bom, a União Soviética, nesse espaço de tempo, consegue montar um exército, enorme de um exército, mais de 3 milhões de homens, consegue se mecanizar com a fabricação de tanques e projetos de artilharia, também consegue rapidamente criar uma força aérea poderosa e gradativamente então começa a empurrar o exército alemão de volta. Bom, enquanto isso, a União Soviética clamava para que os aliados ocidentais, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, desembarcassem no lado ocidental, desembarcassem na França, para criar um processo de sufocamento das forças alemãs, do leste vindo as tropas soviéticas e do ocidente vindo as tropas anglo-saxãs. Praticamente um objetivo de estrangular a Alemanha. E aí também desencadeou uma outra competição. Quem é que tomaria por primeiro Berlim? Bom, como os russos estavam mais próximos naquela ocasião, ficou acertado de que qual deles tomasse Berlim se comprometeria a dividir a Alemanha com os outros. Vamos supor, se os americanos tomassem Berlim, os americanos teriam que entregar uma parte de Berlim aos soviéticos. E, por sua vez, os soviéticos também se comprometeram e cumpriram, de que se fossem as tropas soviéticas as ocupantes, os soviéticos entregariam metade da cidade de Berlim para os aliados ocidentais. Bom, as forças soviéticas cresceram de uma maneira espantosa e a Alemanha, em parte devido aos bombardeios aéreos e a perda de grande parte das suas forças armadas, não tinha mais condições de deter aquilo lá. A partir de junho de 1944, a
com o desembarque dos norte-americanos e dos britânicos no dia D, o desembarque na Normandia, a Alemanha ficou, de fato, garroteada, né? Apertada no Ocidente, apertada no Oriente. E, gradativamente, ela não teve mais condições materiais nem humanas de aguentar, né, a enorme massa humana, massa de soldados, massas de aviões, de tanques, de carros de combate de todo tipo, que começaram a apertar o garrote da Alemanha. Então, os russos tomaram a si a tarefa, tá, de conquistar Berlim. E essa conquista ela se inicia com uma fortíssima ofensiva em janeiro de 1945. Quando os russos prepararam uma bateria de artilharia que jamais tinha se visto até então. Tá? Praticamente de 200 e 200 metros existia uma peça de artilharia, sem contar, né, os canhões dos tanques. Né? Então, essa massa de artilharia, ela atuou como uma espécie de rolo compressor. Foi destruindo todo e qualquer obstáculo que existia, né, entre as forças russas e Berlim. Ela foi uma espécie de rolo compressor, né, obrigando o exército alemão a rapidamente recuar, ainda que os alemães lutassem com fanatismo, não havia mais possibilidades materiais e humanas de conseguir, de alguma forma, reverter aquela situação. Os nazistas ainda fantasiaram muito para a população de que haveria a possibilidade de uma reversão na guerra quando as armas secretas alemãs pudessem entrar em ação. Os cientistas alemães haviam desenvolvido um projeto de mísseis, né, que seria a bomba V1 e a bomba V2. A bomba V2, mais claramente, tem o formato do míssil como nós conhecemos. E que a atuação dessas bombas poderia reverter a situação. Só que isso era pura fantasia, né? Não havia mais possibilidade. Os nazistas chegaram a inventar o avião a jato. Né? O avião a jato foi uma invenção da ciência alemã. Só que não havia mais condições. Por mais aviões a jato que a Alemanha pudesse lançar, a superioridade aérea dos aliados era avassaladora. Para cada avião a jato que os alemães pudessem lançar, provavelmente os aliados tinham 20 ou 30 aviões comuns que, né, liquidavam qualquer possibilidade de reversão da guerra. Então as tropas russas começam a se aproximar. E o Stalin, que era o comandante geral das operações, pressionou seus dois marechais, Marechal Zhukov e Marechal Konev, para que eles atacassem em conjunto, um em direção ao centro-norte e o outro ao sul de Berlim, para cercar completamente a cidade e não dar possibilidade, né, de haver continuidade de luta. Então, essa ofensiva que começa em janeiro, avassaladora, começa a penetrar na periferia de Berlim no começo de abril, do mês de abril. E então veja a situação das cidades. Berlim era bombardeada durante o dia pela Força Aérea norte-americana e durante a noite pela Força Aérea britânica. E acertavam também que, eventualmente, a Força Aérea Soviética também ocupasse o espaço aéreo de Berlim para também lançar suas bombas. Então, a cidade estava 24 horas por dia, por assim dizer, sob o bombardeio cerrado das forças aéreas.
praticamente nada mais funcionava em Berlim. Então, Berlim estava, por assim dizer, de joelhos.